Imagine se nós aportássemos em outro planeta. Nós íamos, os interessados em vender drogas iriam tentar levar para lá as drogas para contaminar, viciar o pessoal, os jovens, a juventude do novo planeta. Os interessados no Oriente em vender petróleo já iriam para lá tentar negociar e empurrar petróleo para eles. Se eles lá tivessem muito minério, muita coisa importante para nós já íamos tentar roubar para cá, trazer para cá. E trazer ou por bem ou à força. O Avatar é um filme excelente que mostra realmente por que nós não saímos fisicamente daqui para ir para lugar nenhum e não vamos. Veja, esse planeta aqui, que é objeto da pergunta, ele está a 20 anos-luz da Terra, 20 anos-luz. Você teria que viajar a velocidade da luz durante 20 anos para chegar lá. Então, isso tudo Deus, na composição dos planetas e do universo, já inviabilizou isso. Nós não vamos fisicamente nunca lá, nem em lugar nenhum, fora do planeta Terra. A não ser pousar na Lua, tentar ir a Marte, até de se desenvolver um processo de sair daqui para ir a outro planeta, como Marte, por exemplo, que seria no máximo que nós iríamos conseguir ir, até desenvolver esse processo, a humanidade já terá evoluído moralmente a ponto de entender que isso é bobagem. Então já não vai mais desenvolver um tipo de projeto dessa natureza, de ir fisicamente lá. Então isso tudo vai numa determinada proporção. A tecnologia vai avançando, a inteligência. Já na Inglaterra, uma astrofísica que estava analisando as galáxias, tendo feito uma estatística de 125 bilhões de galáxias, Magui. 125 bilhões de galáxias, cada uma com em torno de 400 bilhões de estrelas. Depois de conseguir essa parafernália toda, detectar tudo isso, ela parou e aconselhou os seus colegas, aos seus pesquisadores também, vamos parar e vamos voltar para cá. Nós temos muitos problemas para resolver no nosso planeta, temos muito problema para resolver na Terra, porque a grandeza de tudo isso é infinita, e nós não vamos alcançar coisíssima nenhuma. Espiritualmente, nós podemos ir a qualquer planeta que nos seja permitido, porque nós vamos em espírito, nós vamos quando há a emancipação do corpo, nós vamos em espírito, isso é possível. Eles vêm aqui também em espírito, nós nos confraternizamos ou nos contactamos, trocamos ideias e informações e aprendemos com eles e eles com a gente, mas isso em espírito. Agora, fisicamente, imagine que inferno. Nós estamos guerreando, brigando, se matando na Terra. Entre nós que somos humanos, nos conhecemos, somos irmãos, sabemos das nossas necessidades, estamos nos matando na Terra. Então, veja se não seria uma imprudência do Criador permitir que a gente pegasse um tanque aqui e viajasse para lá e para bombardear lá, ou pegasse um ônibus aqui, enchesse de gente para ir para lá, para poluir lá, para destruir lá. Não, nem nós vamos lá, nem eles vêm aqui. Aliás, Stephen Hawking, um dos maiores cientistas da atualidade, aquele inglês que está numa cadeira de rodas, só mexe com 3 dedinhos. Aliás, a doença dele está progredindo, ele mexia com 3, agora só mexe com 2. Ele mexia com 3, agora só mexe com 2. Mas é um gênio. Está sempre acompanhado por uma série de sábios pesquisadores e estudiosos das universidades mais importantes do mundo, para não perder nada que ele fala ou pensa e expõe. Então, ele é um gênio. Sabe o que ele disse recentemente agora? Para nós termos cuidado com essa história de mandar muita mensagem lá para fora, para dizer que nós estamos aqui. Sabe por quê? Vai que alguém ouve. Porque ele disse que eles podem lá descobrir que nós estamos aqui, vir aqui, ó, e sapecar a gente. Vai que alguém ouve, né? Vai que alguém ouve, é uma ideia dele. Mas vejam, nem nós vamos lá, nem eles vêm cá pela mesma razão. Por questões morais. Nós não vamos e eles não vêm. Agora, quando é que eles vêm, então, nos ajudar? Alguém nos ajudar? Sim, pode vir de Júpiter, aqui pertinho, no nosso sistema solar. Dos 8 planetas do sistema solar, nós temos 4 gasosos e 4 rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rochosos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gasosos. Os planetas gasosos são os planetas que abrigam espíritos superiores. Porque os espíritos superiores não têm mais corpo bruto e rochoso como o nosso, material, grosseiro como o nosso. Então é perfeitamente adequado os planetas gasosos a espíritos superiores e os planetas rochosos para espíritos inferiores. Ora, estamos próximos, mas em situação completamente diferente. Os superiores têm acesso a nós, a hora que querem, a hora que seja necessário. Mas nós não temos acesso a eles.
Nós não conseguimos ir lá, mas eles vêm aqui. Vêm do jeito que eles bem entendem, em espírito, de uma forma desmaterializada. Nada de olhar para cima e vir uma opção de disco voador, bombardear a gente. Agora eles vão levar a gente, ou sequestrar a turma para ir para lá, levar para lá, fazer experiência. Isso é bobagem. Há também os cientistas que pensam da seguinte forma: quem é que com uma inteligência superior lá fora teria algum interesse em nos estudar aqui? Estudar a Terra com essa bagulhada que está aqui, que somos nós e mais todo esse entulho? Estudar a gente para quê? Já conhecem isso. É como sair daqui para visitar um lixão. Quem é que se organiza no fim do ano? Agora Natal, fim de ano, vamos nos organizar, vamos fazer uma excursão para visitar o lixão. Ninguém se interessa por isso. Então, os cientistas, algumas correntes científicas, adotam esse tipo de comportamento, de entendimento. Jamais eles superiores viram estudar a gente aqui. Até porque eles já foram, para serem superiores, eles já foram inferiores. Eles conhecem muito bem como é que é a coisa que funciona aqui. Porque eles não são superiores porque Deus criou superiores. Não. É uma progressão, como a gente falou aqui. Já foram inferiores, já conhecem as nossas dificuldades. E hoje já estão numa situação muito melhor. Então já podem vir ajudar. Eles já conhecem muito bem. Você acha que eles vão querer ficar vindo para ainda ficar vendo como é que é, né? Então isso é muito interessante. A gente imaginar, analisar. Vocês pensem nisso que vocês vão chegar a essa conclusão. Essas pesquisas todas estão fazendo. Frank Drake é um que tem a equação de vida extraterrestre, que admite, matematicamente, ele chega à conclusão de 100 mil civilizações só aqui na nossa galáxia, só na nossa vizinhança. Ele admite 100 mil civilizações semelhantes à Terra. Mas veja, nós não nos comunicamos. Até porque as distâncias são distâncias astronômicas, não é? Você imagina, esse planeta está a 20 anos-luz. Se a gente der um grito aqui, tem alguém aí? Aí esse grito vai. Se ele for a velocidade da luz, leva 20 anos para chegar lá. A gente fala pelo rádio, aí vai, velocidade da luz. Aí vai, leva 20 anos para chegar lá. Aí 20 anos chegou lá e alguém lá responde, tem. Aí leva 20 anos para chegar aqui. Quando chegar aqui, se quem perguntou já estava com 30, já deve ter morrido há muito tempo. Não é? Já pode ter morrido há muito tempo. Não vai receber a resposta. A resposta já não vai absolutamente interessada. Hein? Já teria que fazer outras perguntas. Então vejam bem, quando a humanidade atingir um grau de entendimento capaz desses contatos, etc., essa questão de ir fisicamente já deixou de existir. Porque nós aí já dominamos a transmigração, a comunicação através do espírito, através do pensamento, como tem desenvolvido a física quântica, a possibilidade de se realizar isso sem a pessoa precisar sair daqui, sem a pessoa precisar sair do lugar, né? Bom, Valerinha, tem mais uma lá, né? Tem mais uma. Lá. Deixa eu não, essa aqui depois eu converso com ela. Tá bom, aqui ó, vamos lá só pra gente esclarecer. Tem mais uma outra nesse aqui que é meio eu já vi, longa mais. É meio extensa. Elementos gerais do universo. Só para a gente fechar essa questão aí, ó. Questão 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Aqui na Terra. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas. Ó, não que são, não, estão ocultas. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Né? Então aqui já é para a gente aprender a ser humilde. Né? Agora vejam bem, 611, vê aí, por favor. 600. Comunicação com outros mundos, eu já fiz essa aqui. Elo perdido, teoria de Charles Darwin. Charles Darwin foi contemporâneo de Kardec. Em 1859 ele publicou o livro A Origem das Espécies, em que, nesse livro, ele introduziu a ideia da evolução a partir de um ancestral comum, por meio da seleção natural. Esta se tornou a explicação científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Um século e meio depois de Darwin, os elos perdidos nos registros fósseis ainda estão perdidos. O elo perdido é uma grande lacuna do darwinismo. Nós temos duas hipóteses: admitir o evolucionismo, que a teoria de Darwin veio enriquecer e ilustrar, ou admitir o criacionismo. Então nós nunca devemos desdenhar uma coisa achando que a outra é melhor, sem analisar o que seria realmente sensato e seria de acordo com Deus. Ou o evolucionismo ou o criacionismo. O que diz o evolucionismo? Qual é a tese básica do evolucionismo? É que toda a criação de Deus
se elabora e se aprimora à medida que a existência desta criação permite que essa criação esteja impulsionada pelo universo para atingir a perfeição. No Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta a respeito da utilidade das coisas que se interrelacionam, e ele diz: tudo no universo tem uma relação muito importante, porque do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, porque o arcanjo começou pelo átomo. O que os Espíritos estão dizendo nisso? Que a partir da criação zero de Deus, tudo é uma transformação num processo evolutivo. Então nós vamos de pronto eliminar a ideia do criacionismo, que é a ideia de Adão e Eva. A humanidade sensatamente não pode admitir Adão e Eva como um casal que deu origem a toda a humanidade. Foi criado Adão, depois dele tirou a costela, criou Eva, mas não diz qual foi o processo de criação de todos os outros seres. Será que todos os outros seres foram também feitos de barro e depois dado um sopro e depois tirado do macho a costela para fazer a fêmea, do elefante, do dinossauro, de todas as espécies que existem? Não, não. Tudo surgiu como ensinam os espíritos. No planeta foi depositado as sementes e os germes de todas as espécies. A espécie humana era uma delas. Era uma delas, que quando chegou a época própria, se desenvolveu e ali passaram a ser encarnados espíritos humanizados. Kardec até conjectura que nada seria impossível de que espíritos já humanizados pudessem reencarnar em corpos que até eram de primatas, ainda não eram os corpos da espécie humana. Então Kardec até ventila a hipótese disso não ser impossível. Mas vejam bem, esta é a teoria prevalecente, é a teoria espírita, a do evolucionismo, que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no universo, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Temos os últimos estudos que foram feitos com base no genoma, no DNA, no desenvolvimento do DNA. Eu tenho essa matéria lá em casa e mostro, de vez em quando eu mostro isso na televisão, já mostrei no programa de televisão. Diz que a humanidade, o ser humano, como nós conhecemos, como nós somos agora, segundo as pesquisas, as análises do DNA, que foram feitas até as origens, chegaram a Namíbia e a Angola. Angola é no sudoeste da África, onde iniciou o processo da espécie humana, há 200 mil anos, onde foi então selecionada essa espécie que nós temos aí. Todas as outras espécies estão cumprindo o papel de desenvolver a inteligência, que vai um dia ser individualizada e passar a ser espírito sem ter sido animal. A 611, não é? Fala sobre o assunto? No Livro dos Espíritos, da metempsicose. 611, e também quem fez essa pergunta pode estudar lá na Gênese, no capítulo 11, que fala da Gênese espiritual. Aí vai ter lá exatamente aqui, ó, hipótese sobre a origem do corpo humano. Aqui esclarece bem, mas se continuar tendo dúvida, a gente depois pode voltar a esse assunto, que é bem extenso, né? A comunhão de origens dos seres vivos, no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata.